O deputado Everton, desde que assumiu na Câmara dos Deputados no começo de 2013, tem se dedicado à causa dos agricultores familiares maranhenses. Inicialmente, seu contato foi com os produtores e agricultores afetados pela Rebio Gurupi, no oeste do estado. Vários maranhenses sofreram com as ações abusivas, tendo suas casas e propriedades queimadas. Em busca de diálogo com as partes envolvidas, em junho de 2013, a pedido do deputado Everton, foi realizada uma audiência na Câmara dos Deputados, onde foram ouvidos produtores e ainda representantes do ICMBio, órgão responsável pela preservação das reservas ecológicas. Mas, acima de tudo, nós temos que proteger as pessoas que estão lá dentro. Elas não podem ser prejudicadas por erros ou até equívocos do governo, como foi reconhecido aqui, que há quase 30 anos baixou um decreto criando aquele espaço e não se preocupou em fazer logo as devidas desapropriações e também o levantamento cartográfico, geográfico dali da região. Então hoje nós temos um problema real que ele está sendo discutido, daqui sai uma comissão, foi baixada uma portaria pela União, pelo Ministério do Meio Ambiente, criando esse conselho consultivo, onde vão ter representantes da sociedade civil e do governo. A exposição da Câmara, através do deputado Everton, do requerimento da audiência, da realização da audiência, da disposição de acompanhar esse processo, também é um momento, é uma agregação importante nessa discussão, porque traz uma qualificação política desse momento, que é discutir a solução do problema de milhares de famílias, mas também de uma área importante para a conservação ambiental, que é o grande objetivo da criação da reserva biológica. Graças à realização da audiência, os representantes dos produtores e agricultores familiares hoje compõem o Conselho Consultivo, participam da mesa de negociação e há mais diálogo com o ICMBio. Auá Guajá. Outra importante frente de atuação do deputado Everton é junto aos agricultores da região de Centro Novo, São João do Caru, Zedoca e Governador Newton Belo. Cerca de 6.000 maranhenses foram diretamente afetados pela criação da reserva indígena Auá Guajá. Por diversas vezes, o deputado esteve com o ministro da Justiça, o secretário-geral da República e a chefe da Casa Civil, e ainda os ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. E mesmo com a realização de audiências públicas e inúmeros alertas sobre a situação que se desenhava da tragédia anunciada que a FUNAI e a Força Nacional estavam prestes a realizar no interior maranhense, nada foi feito pelo governo. Cerca de 1.200 famílias foram brutalmente retiradas de suas terras, sem direito a reassentamento nem indenização. Em um de seus vários discursos, o deputado denunciou as arbitrariedades realizadas na desintrusão da Auá Guajá. Não tivemos representante dos proprietários e agricultores nesse comitê. Já se gastaram mais de 12 milhões de reais só de diárias e logística nessa operação de guerra que foi instalada contra os próprios brasileiros, contra esses trabalhadores que estão lá. O INCRA divulgou em 2009 e 2011 que lá tinha 1.200 famílias. Agora o INCRA está dizendo que não, que só tem 300 e poucas. Por quê? Porque não tem onde botar essas famílias. E aí é melhor dizer em números oficiais que tem números menores para poder se desobrigar do que dizer que tem 1.200 e não tem condição de fazer a reforma agrária, não tem condição de fazer o reassentamento dessas famílias que estão lá dentro. Se você da imprensa, que gosta de divulgar questão de quebra de direitos humanos em todo o mundo, vá lá no Maranhão, em São João do Caru, que lá a imprensa não tem acesso. As forças federais bloquearam as estradas e lá dentro é homens armados com fuzil contra o trabalhador. É essa que está a relação lá dentro. Houve abuso cometido da FUNAI nas propriedades da senhora Vilma, tá? Onde a mesma teve destruídas suas benfeitorias e sua casa, e ainda foi presa e ameaçada de processo por estar indo de encontro à decisão e à operação que a FUNAI está estabelecida lá dentro. Os agricultores estão com suas casas derrubadas, seus pertences jogados ao relento, esperando os carros prometidos pela FUNAI, que lá as escolas estão paradas. Hoje, as crianças de São João do Caru não estão estudando. Por quê? Porque o exército está todo instalado dentro da cidade. E pasmem os senhores, o prefeito de São João do Caru é conivente com tudo isso. Ajudou a dar essa logística e montar essa operação contra o seu próprio povo. E, para finalizar, eu quero dizer aqui para todos os senhores e senhoras que eles fazem aqui um apelo, pedindo
para que a Justiça Federal, o Ministério Público, dê pelo menos mais um ano para eles lá dentro, para que eles possam retirar, para que eles possam colher as suas lavouras, tirar lá sua mandioca, seu arroz, seu feijão, seu milho. Eles têm financiamento, senhor presidente, com o Banco do Brasil, Pronaf, e querem, e tem projetos de melhoramento do Banco do Nordeste. Então eles pedem aqui para esta casa, pedem para todos vocês essa sensibilização. Pedem aqui, olha, deem só um ano para que eles colham a sua lavoura e que eles possam estar pagando seus financiamentos junto ao Banco do Nordeste, junto ao Banco do Brasil e, enfim, que eles possam sair pelo menos pela porta da frente, lá das suas pequenas propriedades. Coisa que o governo não está dando direito, não está dando as condições para eles fazerem. Em duas diferentes ocasiões, o deputado Everton ainda esteve presente no programa Palavra Aberta, da TV Câmara, tratando do tema demarcações no Maranhão. No fim de maio deste ano, foi lançada a Frente Parlamentar em defesa das populações atingidas pelas áreas protegidas. E mesmo com a movimentação de ambientalistas e indigenistas contra essa frente humana, o deputado segue firme em busca do diálogo entre as diversas comunidades atingidas e as instituições responsáveis pela demarcação e reassentamento das famílias. Em audiência com o ministro Cardoso e o secretário Gilberto Carvalho, o deputado mais uma vez fez duras críticas à política de demarcação que o governo tem feito. Todos aqui têm uma história para contar do seu estado e obviamente, a história do meu estado é a que me motivou a lançar, a propor a criação da Frente Parlamentar em defesa das populações atingidas pelas unidades de conservação, unidades indígenas, enfim, por todas essas áreas que nós temos conflitos. E eu digo isso no Maranhão, porque lá nós temos uma questão clara, que é a Rebio Gurupi, onde nós temos lá dentro uma cidade instalada, onde é uma reserva biológica, tem uma cidade com vida, 20 mil pessoas moram lá dentro e precisa ser encarado esse problema de frente. A questão indígena, nós temos história rápida para trás, agora e futura para contar. Para trás é de Montes Altos, lá da Cricati, onde há 10 anos atrás, quando foi criada a reserva, até hoje nós temos lá centenas de produtores que nunca foram indenizados. E, por último, os últimos 243 foram comunicados agora que tem 30 dias para se retirar. Agora já está contando o prazo e também não foram indenizados. A história recente é que vocês todos sabem aqui do processo de desintrusão lá da Uaguajá, aonde, senhor ministro, eu e o Carlos Renzi, nós conversamos com o juiz federal lá em São Luís, e ele disse que recebeu várias ligações, pressões do Palácio, do senhor, para que executasse a desintrusão lá dentro, porque precisava se regularizar a questão da Uaguajá. A Força Nacional, o Exército, todo mundo foi para lá, ainda estão lá, porque o tempo lá está muito ruim, as condições climáticas, e ainda estão lá no processo de desintrusão. Resultado, pessoas morando de favor na casa dos outros, de parentes, pessoas que estão desalojadas fora das suas propriedades. A associação de produtores pediram lá, olha, deixa pelo menos a gente retirar a produção nossa, só colher a produção desse ano para pelo menos a gente pagar nossas dívidas, nossas contas e não deixar para lá tudo se perdendo e tudo derrubado. A gente fala e ninguém ouve. Eu encerro, Feijó, 2 minutos e 10 segundos que eu estou falando, são 3 minutos que eu tenho direito. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, é importante, senhores ministros, e todos que estão me ouvindo, nós não estamos criando frente aqui para ir contra a unidade, não é essa a questão. Tá? Pelo contrário, a nossa frente, a discussão, é de saber quem é que está tratando essa questão humana, das pessoas que estão lá dentro. E aí eu quero aqui deixar a sugestão para o governo. A LDO está aí, abriu já prazo para as emendas, todo mundo fala que quer tratar o assunto a sério, mas a gente não vê tratado aqui por dentro, no caso, o orçamento. Não se está se destinando recurso, não dá para fazer reforma agrária, não dá para se fazer reassentamento e nem pagar indenização se não tiver no nosso orçamento do ano que vem esse recurso. Então, se é para tratar de forma séria a questão, é prever logo no orçamento da União para o ano que vem um recurso concreto para que a gente possa de verdade enfrentar esse problema de frente. Muito obrigado. No caso ao Uaguajá, que você sempre falou, não havia mais mediação possível. Havia uma decisão judicial, tinha que ser executada e cumpra essa lei.
Claro, evidentemente temos que cumprir da melhor forma. Se existem situações de pessoas que têm que ser assentadas ou situações, cabe ao Estado cuidar disso. Mas a lei terá que ser cumprida. Foi o que eu lhe disse com muita transparência e sinceridade naquele momento. Tá, eu lhe pedi Presidente, Aqui, ó, não cabe mais, porque se o ministro a cada o nosso resposta... presidente está mais apressado para acabar a reunião que os Porque ministros. eu tenho que cumprir o regimento. O Eu tenho que regimento cumprir, dá pô. o Eu já tempo estou da sendo reunião, extremamente tolerante, ô Everton. Extremamente tolerante. Presidente, tolerante, presidente. Aqui. Presidente, nós estamos falando aqui de 6 mil pessoas que Eu sei, acabaram não, de aqui 6 não vou debater com Vossa Excelência. Não vou debater com Vossa Excelência. Não vou debater. Vamos lá. Bora. Vossa Excelência já fez a devida participação, brilhante participação. Brilhante participação. Vamos lá, ministro. Eu estou lhe pedindo há um mês, me receba lá, que eu quero conversar com o senhor sobre lá, porque aqui a gente está com Vamos lá. de acabar uma reunião importante como a nossa. Vamos lá, nós temos um regimento a cumprir, Everton, senão a gente não chega à conclusão. Calma, Everton, calma aí. Olha lá, ministro. Deputado Everton, com o máximo prazer eu recebo, como recebo todos os senhores parlamentares. Às vezes atrasa um pouquinho, porque tem muitos parlamentares que pedem. Aqui o pessoal está sem casa lá, né? E conseguiu arrancar mais uma oportunidade de sentar à mesa com os ministros para discutir como cuidar do homem do campo brasileiro. Quero fazer uma proposta ao deputado Everton de um acompanhamento no local da questão Auá. Os números que nós temos são bastante diferenciados. Nós fomos lá, a nossa equipe participou de todo o processo. Foram 427 notificações que nós fizemos na região. Localizamos 265 famílias. Para todas elas tem área disponível lá em Parnarama. Então eu faço questão da gente acompanhar isso. Você é uma pessoa muito séria e eu faço questão de acompanhar como é séria a situação das famílias no caso de Aguajá. E a luta continua. Ainda haverão situações em Amarante, Formosa da Serra Negra, Grajaú, Barra do Corda, Fernando Falcão e muitos outros, onde não podemos criminalizar esses trabalhadores que lutam para garantir a sobrevivência de suas famílias por meio da pequena produção rural. Não podemos realizar uma operação de massacre para prejudicar trabalhadores de bem.